dando sequência às questões na anamnese. Vamos entrar agora na parte que é um pouco mais dolorosa para aquele que está falando sobre o assunto. Então, tudo aquilo que foi perguntado anteriormente já ajuda que essa ansiedade diminua e que essa pessoa consiga falar desses aspectos que são mais difíceis, principalmente para algumas famílias, né, pelas dificuldades que foram enfrentadas ou não, de acordo com a capacidade de reconhecer, na verdade. Então, quando nós falamos sobre essa quinta pergunta, como foi a sua gestação? Ela foi planejada ou não foi planejada? Gosto bastante da contribuição do Wilfred Bion, quando ele fala sobre o pensamento que antecede ao sujeito, né? Recentemente, na verdade algum tempo, me propus a escrever um texto sobre o pensamento que antecede o sujeito e que já influencia, né, no sintoma que aquela pessoa apresenta. Então, saber e sentir que teve uma disponibilidade emocional no casal para a chegada desse filho traz muito impacto. Então, vamos pensar em alguns aspectos importantes nessa temática. Nós podemos ter uma situação em que a gravidez não foi planejada, mas após a descoberta da gravidez, o casal, sendo um casal real, unido, né, vai desenvolvendo então esse espaço, porque ele não é criado do dia para a noite, ele é construído. Você vai construindo esse espaço para a chegada desse bebê, para o desenvolvimento da maternidade, da paternidade. Então a gente pode ter uma experiência bem sucedida e saudável, mesmo não tendo tido uma gestação planejada. Como o inverso também pode acontecer. Você pode ter uma gravidez planejada, mas dentro de padrões ilusórios. Porque acreditem se quiser, existem casais que não têm a menor noção real do que é a gestação. E acreditam que simplesmente é esperar por 40 semanas, por 9 meses, a barriga crescer e logo o bebê está no colo, como se fosse simples, né? Sem ter a noção real das dificuldades que se passam nesse processo. Porque a gestação ela tem muitas dificuldades. Você tem dores, você tem uma oscilação hormonal, você tem preocupações, existem perigos reais que cercam ali aquela gestante, a família, o bebê. Então tudo isso vai trazer assim uma montanha-russa de sentimentos que precisa ser levada em consideração. Então eu posso ter um momento de gravidez planejada, mas que após o início, com todas essas mudanças e dificuldades que exigem muito do casal, né, você pode ter um desdobramento adoecido. Então eu posso ter arrependimentos, eu posso ter dificuldades de lidar com as mudanças. Poderia achar que estava pronto, tudo bem, mas quando tudo começou a surgir e vir à tona, surgem as dificuldades também. E isso claramente terá impacto no bebê. Qual o impacto? Não dá para saber, aí a gente precisa contar com a sorte, mas também com outros passos, com outros desdobramentos. Então, nesse princípio, né, como que foi receber essa notícia? E aí a gente já pode entrar para uma sexta pergunta referente: qual que foi a reação do companheiro, da família ao descobrir essa gravidez? Foi abraçada? Foi bem-vinda? Ou houveram rejeições? Porque sabemos que existem famílias que não aceitam muito bem uma gestação, que existe uma rejeição por parte, e isso já afeta a mãe, que vai afetar consequentemente o bebê, né? Diferente de quando a família abraça, todo mundo vibrando, tem um acolhimento. Então, mesmo em movimentos saudáveis, a gente vai encontrar dificuldades. Porque lembra, nenhum ambiente ele é perfeito. Então, todo ambiente vai ter ali as suas dificuldades, as suas complicações. E é importante poder reconhecer a limitação de cada ambiente. Então, entender um pouquinho de como isso afetou, e você vai perceber muitas vezes em como vai se falar sobre isso, né? Muitas vezes, quando foi difícil, você percebe
nossa, não foi fácil. Ou às vezes a pessoa diz assim, eu não sei nem o que dizer, né? Porque realmente foi um momento muito doloroso, muito difícil, o processo da gestação. Tem mulheres que, quando não são acolhidas, elas sofrem muito, porque são muitas mudanças no corpo, na disponibilidade física, na disponibilidade emocional. São mudanças hormonais que têm uma flutuação do humor, né? E isso vai gerar muitas inseguranças, porque é um momento de vulnerabilidade. Quando você tem um ambiente que te acolhe, um companheiro que está ali presente, que te reconhece, né, enquanto mulher, enquanto futura mamãe, que vai dar conta, que vai conseguir, que está do seu lado, é uma coisa. Agora, nós sabemos que existem realidades em que existem ataques ao corpo, né, ao desenvolvimento. Então, aquelas frases inconvenientes que às vezes vai percorrer muito durante a gestação. Então, quantas mães, mulheres eu já ouvi que tiveram muita raiva da barriga, do seio, da construção do próprio corpo nesse momento de mudança, porque era apontado, porque era dito, nossa, tua barriga tá pequena demais, não parece que tá de tantos meses, né? Sua barriga tá grande demais. Sempre aqueles comentários ali desconfortáveis a esse respeito. Hoje eu posso falar isso com propriedade, porque vivo um momento gestacional, né? Então eu entendo um pouquinho mais a fundo por si, também sentir na pele agora, na prática, né? Toda essa oscilação de humor que acontece, toda essa dificuldade de lidar. É um processo de quebra de narcisismo. Tem já um vídeo no canal que eu falei um pouquinho sobre isso, que cada um precisa quebrar o narcisismo interno em prol do bebê. E isso começa nessa fase da gestação. Isso começa na aceitação, na disponibilidade de viver cada processo, seja ele doloroso ou seja ele muito confortável e muito feliz, porque também existem esses momentos, claro. Tá? Então, entender qual é o suporte que essa mãe teve durante esse processo faz muita diferença. Quando tudo isso é atacado, essa mãe se sente insegura. E essa insegurança é passada para o bebê. Até mesmo, já ouvi muitos relatos assim, de crianças, né, de mães que falavam assim, olha, é como se meu bebê não quisesse nascer. Tiveram dificuldades ali, né. Já ouvi relatos assim, é como se eu precisasse ter sido arrancada do ventre da minha mãe. Ou seja, eu não estava pronto emocionalmente para nascer ainda. Provavelmente porque houveram inseguranças a esse reconhecimento, a esses aspectos de disponibilidade durante o período gestacional. A questão é, nós não nascemos no dia do nosso parto. O dia do teu aniversário não é o dia do teu nascimento. Ele aconteceu muito antes, no pensamento e na disponibilidade emocional dos seus pais. A partir daí, a gente vai construindo a nossa personalidade. Esse é um aspecto muito importante para entender se aquela criança foi bem-vinda ou não. E aí você vai ver alguns desdobramentos disso, como por exemplo, aquela criança que é muito quietinha, que não pode dar trabalho. Às vezes tem pais que eles acham muito bom dizer assim, nossa, nem parece que tem criança em casa, nem parece que tem um bebê em casa. E isso emocionalmente é muito prejudicial, porque significa que aquele bebê, que aquela criança não tem espaço para estarem ali. Provavelmente não tinham espaço também durante a gestação. Então, precisou ficar reprimido, quietinho. E aí você vai se deparar com esse bebezinho, às vezes já adulto, chegando no teu consultório e dizendo que ele é introvertido, que tem dificuldade de se relacionar, tem dificuldade de expressar pensamentos, sentimentos, enfim, que é alguém que foi castrado durante todo o seu percurso de evolução. Então, sim, isso traz muitos impactos. E é importante que a gente tenha noção disso.
Lembrando, você não vai conseguir colher todos os dados específicos e fidedignos, porque a memória falha. Mas o que mais importa é entender qual o sentimento que brota na mãe ao pensar sobre a gestação. Qual o sentimento que brota no pai ao se recordar desse momento gestacional de companheirismo? Esteve presente ou esteve ausente? Foi acolhida ou foi atacada? Aspectos importantes. Nos vemos no próximo vídeo. Um beijo e até lá. Tchau, tchau.